Olá, boa noite. Vamos dar aqui continuidade ao nosso livro, a leitura do nosso livro A Caminho da Luz. Agora, o culto da morte e a mente psicose. Um dos traços essenciais desse grande povo foi a preocupação insistente e constante da morte. A sua vida era apenas um esforço para bem morrer. Seus papiros e afrescos estão cheios dos consoladores mistérios do além-túmulo. Era natural. O grande povo dos faraós guardava a reminiscência do seu doloroso degredo na face obscura do mundo terreno. E tanto lhe doía semelhante humilhação que, na lembrança do pretérito, criou a teoria da mente psicose, acreditando que a alma de um homem poderia regressar ao corpo de um irracional por determinação punitiva dos deuses. A mente psicose era o fruto da sua amarga impressão a respeito do exílio penoso que lhe fora infligido no ambiente terrestre. Inventou-se desse modo uma série de rituais e cerimônias para solenizar o regresso dos seus irmãos à pátria espiritual. Os mistérios de Ísis e Osíris, mas não eram que símbolos das forças espirituais que presidem aos fenômenos da morte. Ficava aí a lembrança amarga de que eles já foram mais evoluídos do que eles estavam naquele momento. Então eles tinham a sensação, a impressão de que os deuses poderiam punir um ser, fazendo com que ele reencarnasse em um corpo inferior, em um animal ou algo primitivo. Porém, essa era somente a mágoa que eles tinham de estar em um planeta primitivo, pois tinham vindo de um mundo mais evoluído. E eles não tinham plena consciência, pois estavam reencarnados, mas tinham a sensação. E dentre isso, criaram essa ideia da mente psicose de que um espírito humano poderia reencarnar num corpo de um animal, como forma de punição dos deuses. Bom, dando continuidade aqui, os egípcios e as ciências psíquicas. As ciências psíquicas da atualidade eram familiares aos magnos sacerdotes dos templos. O destino e a comunicação dos mortos... Desculpa. Assim como a pluralidade das existências e dos mundos eram para eles problemas solucionados e conhecidos. O estudo de suas artes pictóricas positivam a veracidade dessas nossas afirmações. Num grande número de afrescos, apresenta-se o homem terrestre acompanhado do seu duplo espiritual. Os papiros nos falam das suas avançadas ciências nesse sentido e, através deles, podem os egiptólogos modernos reconhecer que os iniciados sabiam da existência do corpo espiritual pré-existente, que organiza o mundo das coisas e das formas. Seus conhecimentos a respeito das energias solares com em relação ao magnetismo humano eram muito superiores aos da atualidade. Desses conhecimentos nasceram os processos de mumificação dos corpos, cujas fórmulas se perderam na indiferença e na inquietação dos outros povos. Seus reis estavam tocados do mais alto grau de iniciação, enfeixando nas mãos todos os poderes espirituais e todos os conhecimentos sagrados. É por isso que a sua desencarnação provocava a concentração mágica de todas as vontades, no sentido de cercar-lhes o túmulo de veneração e de supremo respeito. Esse amor não se traduzia apenas nos atos solenes da mumificação. Também o ambiente dos túmulos era santificado por um estranho magnetismo. Os grandes diretores da raça, que faziam jus a semelhantes consagrações, eram considerados dignos de toda a paz no silêncio da morte. Nessas saturações magnéticas,
que ainda aí estão a desafiar milênios, residem as razões da tragédia amarga de Lord Carnarvon e de alguns dos seus companheiros que penetraram em primeiro lugar na câmara mortuária de Tutankhamun. E ainda por isso é que muitas vezes, nos tempos que correm, os aviadores ingleses observam o não funcionamento dos aparelhos radiofônicos quando as suas máquinas de voo atravessam a limitada atmosfera do Vale Sagrado. As pirâmides. A assistência carinhosa do Cristo não desamparou a marcha desse povo cheio de nobreza moral. Enviou-lhe auxiliares e mensageiros, inspirando-os nas suas realizações, que atravessaram todos os tempos, provocando a admiração e o respeito da posteridade de todos os séculos. Aquelas almas exiladas que as mais interessantes características espirituais singularizam, conheceram em tempo o seu degredo da terra, atingia o fim. Impulsionado pelas forças do alto, os círculos iniciáticos sugerem a construção das grandes pirâmides, que ficariam como a sua mensagem eterna para as futuras civilizações do orbe. Esses grandiosos monumentos teriam duas finalidades simultâneas. Representariam os mais sagrados templos de estudo e iniciação, ao mesmo tempo em que constituiriam para os posteros um livro do passado, com as mais singulares profecias em face das obscuridades do porvir. Levantaram-se dessas artes as grandes construções que assombram a engenharia de todos os tempos. Todavia, não é o colosso de seus milhões de toneladas de pedra, nem o esforço hérculeo do trabalho e da sua justa posição o que mais empolga e impressiona a quantos contemplam esses monumentos. As pirâmides revelam os mais extraordinários conhecimentos daquele conjunto de espíritos estudiosos das verdades da vida. A par destes conhecimentos, encontram-se ali os roteiros futuros da humanidade terrestre. Cada medida tem a sua expressão simbólica, relativa ao sistema cosmogônico do planeta e à sua posição no sistema solar. Ali está o meridiano ideal, que atravessa mais continentes e menos oceanos, através do qual se pode calcular a extensão das terras habitáveis pelo homem, a distância aproximada entre o Sol e a Terra, a longitude percorrida pelo globo terrestre sob a sua órbita no espaço de um dia, e a precessão dos equinócios, bem como muitas outras conquistas científicas que somente agora vêm sendo consolidada pela moderna astronomia. Gente, que mágico, né? Que coisa incrível imaginar como que foi a vida dos egípcios na Terra e quão gloriosa era o momento deles perceberem que eles iam regressar ao seu planeta, iam rever os seus amores, né? Iam estar de volta em casa. E o tanto de gratidão deles pela oportunidade de aprender e percorrer o próprio caminho, refazer os seus erros, que nos deixaram legados do amor de Cristo e de Deus por nós. O quanto nós temos de oportunidades de nos melhorarmos, o quanto de oportunidades infinitas, né, oportunidades nós temos para crescer e evoluir. E eles são um exemplo lindo disso. Vieram até o nosso planeta, pois não podiam mais viver no seu, que já tinha avançado moralmente além do que eles tinham caminhado. E eles vieram e fizeram um trabalho maravilhoso, um trabalho lindo. E quando estavam por retornar, deixaram um símbolo da sua grandeza, que são as pirâmides, as grandes construções do Egito,
que nos mostra o quão pequeno ainda somos, nos mostra quão pouco ainda sabemos. Pirâmides que até hoje guardam mistérios, né, da sua construção, do magnetismo que existe naquele local e que até hoje, né, a moderna astronomia ainda não consegue explicar muita coisa, muito mistério que tem ali envolvido com essa construção e a sua simbologia. Agradeço por mais essa oportunidade abençoada e até a próxima leitura. Fiquem todos com Deus.